Estamos aqui, pessoal, para mais um vídeo onde a gente vai continuar falando sobre lançamento horizontal. E esse vídeo vai ser um vídeo bem simples, onde a gente vai calcular a equação, né, a fórmula para a gente encontrar o alcance do projétil num lançamento horizontal. E no nosso problema, quais são as variáveis que estão sendo fornecidas, tá certo? A gente está fornecendo a altura de onde o projétil é lançado, tá certo? O projétil ele é lançado de uma coordenada y0 igual a h, tá certo? Seria a altura, né? Essa coordenada aqui, já que eu coloquei o meu zero aqui no patamar do solo, então é a altura com relação ao solo, é exatamente h. Coordenada x do projeto onde ele é lançado, ok? Como aqui é a origem dos dois eixos, né? Os dois eixos coordenados, eixo x e eixo y. Então, ele parte de uma posição x0 igual a 0 e y0 igual a h, ok? A gente também fornece qual é a velocidade inicial de lançamento, v0, ok? E no final do lançamento, o projeto ele vai terminar numa posição que é x, né? A coordenada x vai ser igual a, que é o alcance do projeto, exatamente isso daqui que eu quero encontrar, né? Em termos das variáveis dadas no problema. E a coordenada y, né? Ele termina exatamente no patamar do solo, a coordenada y é 0. Então, sei qual é o ponto onde ele vai ser lançado, y0 igual a h, sei a velocidade de lançamento e sei que na vertical, né, ao longo do eixo y, esse projétil ele está sendo acelerado pela aceleração da gravidade g. E aí, tem aquela questão que a gente pode dividir, né, esse problema do lançamento horizontal em dois eixos coordenados independentes, tá certo? Que eu mostrei para vocês as equações fundamentais que regem o movimento desse projétil ao longo do eixo x, onde não existem forças atuando e, portanto, o corpo ele não sofre nenhum tipo de aceleração, então sua velocidade horizontal, né, ao longo do eixo x permanece constante ao longo de todo o movimento, e tem o movimento ao longo do eixo y, que a princípio o corpo ele não tem nenhuma velocidade, né, nesse eixo, mas como ele está sendo acelerado verticalmente para baixo, vai começando a aparecer uma velocidade que com o passar do tempo vai aumentando cada vez mais, né, vai ficando cada vez maior. Então, se nos vídeos anteriores, para calcular o tempo de queda desse projétil, eu precisei das equações que determinam o movimento ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo y, né? Para calcular o alcance, como o alcance depende de algo que acontece na horizontal, né? O corpo ele tem que se mover horizontalmente para que ele tenha algum tipo de alcance. Então, para eu calcular qual é o alcance, eu vou precisar de uma variável, tá certo? Eu vou precisar da variável tempo, que a gente calculou nos vídeos anteriores, que foi o tempo de queda do projétil, tá certo? Mas quem rege o movimento ao longo do eixo horizontal são as equações do movimento retilíneo uniforme, tá certo? Então vamos relembrar essas equações aqui no slide que eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, tá ok? No eixo horizontal, o movimento é um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade ao longo do eixo x é a própria velocidade de lançamento, v0, e a gente, substituindo os valores, né, na equação horária da coordenada x, né, x de t, a gente tem que o corpo parte da coordenada x0 igual a 0, que a velocidade de Fx é igual a v0, então a gente tem essa equação aqui, tá certo? A gente tem que a coordenada x é igual à velocidade inicial, né, a velocidade de lançamento, vezes o tempo decorrido, certo? Então, essa equação aqui é que eu vou utilizar para encontrar qual é o alcance do projétil no lançamento horizontal. Sendo que você perceba aqui que tem uma variável tempo. E essa variável tempo é que eu vou substituir, tá certo? Nessa equação, algo que foi encontrado nos vídeos passados, utilizando essas equações aqui do movimento no eixo vertical. E no eixo vertical a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que o tempo eu vou substituir o que a gente encontrou nos vídeos passados usando essa equação? Porque se você voltar aqui, né? Imagina o quê? O projétil ele é lançado horizontalmente, né? Ele é um lançamento horizontal, a velocidade inicial é só puramente ao longo do eixo x. O que é que acontece? Para eu encontrar o alcance, tá certo? Esse alcance
que o corpo ele vai ter exatamente no momento em que o projétil toca o solo. O projétil vai ter uma coordenada x que é igual ao alcance exatamente no momento em que o corpo toca o solo. Sendo que para eu encontrar essa coordenada x aqui no momento em que o corpo toca o solo, eu preciso saber quanto tempo, tá certo? A questão vai me dar, tá certo? Qual é a velocidade de lançamento V0. E o que eu vou precisar saber agora é quanto tempo demora para que o corpo, ele, do momento do lançamento, quanto tempo transcorre até que ele atinja o solo, certo? E isso foi exatamente o que eu calculei nos vídeos passados, ok? Foi exatamente o tempo de queda desse projétil. O tempo de queda, o tempo que demora para o corpo sair daqui e andar verticalmente até o solo, é exatamente o tempo que vai ter disponível, né, para essa velocidade V0 atuar, fazendo com que a posição do corpo ela mude, né, ao longo do eixo horizontal, ao longo do eixo X. Então, se nessa equação aqui eu substituir exatamente o tempo de queda, qual vai ser a coordenada x? Dado que transcorreu esse tempo igual ao tempo de queda, vai ser exatamente a coordenada x igual a o alcance, que é o que eu quero encontrar, tá certo? Então, de maneira muito simples, né, para encontrar o alcance, com base nesse problema, né, dado essas variáveis, dado a posição com relação à vertical em que o corpo é lançado, dado a velocidade de lançamento e dado que o corpo está sendo acelerado verticalmente por g, então o que é que eu tenho? Posso calcular o alcance simplesmente substituindo tudo que eu já sei aqui na equação horária da posição em termos da coordenada x, que é o que rege, né, o eixo horizontal. Então, a gente já substituiu, né, x0 igual a 0 nos vídeos anteriores, então eu vou ficar aqui x é igual a v0 vezes t, mas se eu quero encontrar o alcance, então o tempo que eu vou precisar substituir aqui é exatamente o tempo de queda do projétil. Então, no momento em que eu substituo tempo por tempo de queda, a minha coordenada x é igual exatamente ao alcance do projétil. Sendo que quem é esse tempo de queda, eu obtive nos vídeos passados. Tempo de queda é dado por raiz quadrada de 2h dividido por g, e eu obtenho essa equação aqui, que dado quem é v0, dado quem é h e dado quem é g, o alcance do projétil vai ser exatamente essa expressão aqui, ok? Caso a questão ela mude, né, as variáveis que são fornecidas, por exemplo, né, a questão ela pode fornecer para a gente quem é a velocidade de lançamento, qual é a aceleração da gravidade, qual é o alcance e perguntar qual foi a altura em que o projétil foi lançado, tá certo? Eu vou ter que manipular essa equação aqui para encontrar, né, para isolar quem é a altura. Mas dado, né, imagina um problema da maneira em que eu formulei. É dado V0, é dado H, é dado G, simplesmente jogo nessa fórmula e encontro qual é o alcance do projétil. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.